Vem comigo com mais um programa. Após respeitar o vazio sanitário no finalzinho de setembro, o sojicultor em Goiás entrou em campo e conseguiu até aumentar a área cultivada em mais de 4 milhões de hectares. A expectativa, claro, era grande para que a produção também fosse ainda maior em comparação à safra anterior. E, pelo visto, quem apostou alto vai comemorar no final da colheita, embora tenha enfrentado alguns percalços durante o plantio. Vamos saber quais foram os obstáculos e o que pode ser feito e o que já é possível esperar em toneladas de grãos para o ciclo atual. Para isso, recebo Joel Ragnin, presidente da ProSoja de Goiás. Seja bem-vindo. Satisfação muito grande participar do programa Mundo Soja e poder nos dirigir aos produtores de soja de todo o Brasil. É isso, Joel. Então, nós temos aqui o estado de Goiás, que continua ainda entre os líderes na produção de soja, né? Sem dúvida, a questão climática é o que mais deixa o produtor ainda um pouco impaciente, né? Porque a gente está tendo essa situação no Rio Grande do Sul, onde há uma estiagem, um calor que é prejudicial para o plantio da soja, mas Goiás também enfrentou, embora não essa estiagem, mas chuvas talvez espaçadas, muito localizadas, né? Assim, é claro, nós lamentamos muito o que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, né, essa uniformidade climática, né, que afeta novamente as lavouras de soja. Em Goiás nós tivemos alguns problemas, né, principalmente no mês de outubro, né, que dificultaram o início do plantio na região centro-norte do estado. E também no mês de novembro, que atingiram as lavouras de soja precoce, que foram semeadas principalmente na região sul e sudoeste do estado. Embora essa situação deixe realmente ainda em suspense como é que vai ser a produção final, mas o sojicultor em Goiás já tem uma experiência e ele tem lidado com essas adversidades? Sim, sim, essas adversidades não são incomuns aqui no estado, né, essas adversidades climáticas, né? O que ocorre é que isso muda um pouco as características das safras aqui no estado de Goiás. Nós já iniciamos a colheita aqui na região sul e sudoeste, né, do estado, também nas áreas irrigadas, essa colheita já se iniciou. Mas nós tivemos uma característica que houve plantio de soja até final do mês de dezembro, né, o que não é muito comum ocorrer no estado. Então, nós vamos ter situações de lavouras muito diferentes e cada situação dessa vai refletir no potencial produtivo dessas lavouras. Pois é, eu acredito que um dos problemas que o sojicultor enfrenta é justamente uma chuva muito densa, né, uma chuva volumosa, ela acaba encharcando o solo, dificultando aí o desenvolvimento sadio, vamos dizer assim, da soja, né? E ainda há o risco de doenças e pragas. Isso tudo o produtor tem que ficar atento, né? Sim, nós já viemos aí de um ano onde os custos de produção aqui na nossa região, principalmente, eles foram muito elevados, né? Então, nós estamos cultivando uma safra muito, vamos dizer assim, cara, né, a respeito disso. E nós tivemos aí, final do mês de dezembro, início do mês de janeiro, precipitações bastante elevadas, né, muito acima do que é o normal aqui para o estado de Goiás. E houve também uma percepção por parte dos produtores do aumento exagerado nas doenças nas lavouras, né, principalmente antracnose, mofo branco, que tem um impacto bastante grande na produtividade dessas lavouras. É claro que os produtores estavam preparados para enfrentar esses problemas, né? E o que nós observamos é que, após esse período de excesso de chuvas, as lavouras foram muito bem manejadas e nós esperamos, sim, que ainda produzam muito bem. É isso, né? O produtor ele tem que estar muito atento a esse manejo do solo, porque ele vai ser muito importante para que realmente tenha um plantio favorável, né? Sim, sim, ó, nós temos aqui já muitas ferramentas que facilitam o manejo dos solos, né? Nós temos hoje um modelo produtivo de soja baseado em elevados potenciais produtivos, né? E é claro que esses potenciais produtivos eles têm que ser acompanhados de ferramentas, de estratégias de manejo compatíveis, né?
nós temos custos elevados, nós temos potenciais elevados, mas nós temos que ter manejos compatíveis para que a gente possa atingir os nossos objetivos. A gente tem notado que o produtor ele tem feito uso dos bioinsumos, né? Aí em Goiás também o sojicultor também utiliza vamos dizer assim, desse benefício, né? Porque eu acho que os insumos biológicos ele tem tido um bom retorno no caso do plantio de afastar certas doenças e pragas, né? Sim, o estado de Goiás tem uma característica interessante por ser um dos estados em que mais se pratica essa chamada agricultura sustentável, em que o pilar é o uso de bioinsumos, desde da parte de biofertilizantes até o uso do controle biológico de pragas e doenças, indutores de resistência nas plantas. E isso tudo vem colaborando como mais uma ferramenta de manejo para as lavouras e principalmente quando as condições climáticas são favoráveis, tem mostrado um potencial de utilização muito grande, além de custos mais atrativos aos produtores. Nós temos observado um aumento, vamos dizer assim, linear no uso dessas ferramentas de manejo, e é claro que nós apoiamos, sim, esse modelo de agricultura mais sustentável. Muito se questiona, né, sobre, às vezes, a interferência do bioinsumo, de algumas técnicas de proteção do plantio na qualidade do grão. O senhor não vê vamos dizer assim, essa questão do bioinsumo ou então de outras técnicas com a qualidade da soja, né? Olha, a gente analisa isso de uma maneira muito prática, né? Porque todas essas tecnologias, elas já são, vamos dizer assim, bastante estudadas e utilizadas, né? Em outros modelos de produção. Eu vou citar os modelos de produção orgânica e biodinâmica. O que se faz nesse momento é transferir de uma escala pequena, né? De produtores pequenos para uma escala grande, né? Uma escala, vamos dizer assim, empresarial, uma escala macro. E o que a gente observa com o uso dos bioinsumos é uma melhoria nas condições de produção das nossas lavouras com grãos mais sadios na hora da colheita. Isso é perceptível. E outra, vamos dizer assim, característica importantíssima é que esses bioinsumos têm vamos dizer assim, vou ser redundante, tem uma característica de baixa persistência, ou seja, como eles têm um caráter mais natural, eles são facilmente incorporados ao meio ambiente e praticamente não deixam resíduo algum nos grãos que são colhidos e na maioria dos casos, vão diretamente para a alimentação dos animais e também dos seres humanos. A gente vem fazendo um apanhado, né, da situação pelo país no plantio da soja, Joel, e a gente percebe também que as sementes têm ficado mais resistentes também, né, vamos dizer assim, tanto a questão climática, que pode atrapalhar no crescimento, né, no desenvolvimento, mas também quanto a doenças e pragas. Vocês em Goiás também se utilizam dessa tecnologia para ter um plantio mais sadio? Sim, a característica do sojicultor hoje é buscar o máximo de tecnologia possível. É claro que hoje a maior carga de tecnologia que existe vem na semente, seja ela através da carga genética, que é incorporada pelos grandes centros de pesquisa e de criação de novas variedades e inserindo nelas genes, características de nosso interesse, como também a própria biotecnologia, que tem auxiliado bastante os produtores no manejo de suas lavouras, tanto no que diz respeito a pragas, quanto no que diz respeito a doenças, e tem diminuído, sim, o uso do controle químico nas lavouras, o que, na minha opinião, é algo muito valioso para a nossa segurança na produção. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a tendência, né, de maior proteção para o produtor, né, para a terra e para o ambiente. Perfeito. Agora, Joel, é possível a gente traçar expectativas de colheita ou ainda está muito cedo aí em Goiás?
Olha, nós estamos numa situação em que nós tivemos o início da colheita praticamente 15 dias aqui no estado, né? Posso arriscar que temos aí um pouco mais de 10% das nossas áreas colhidas até o momento, né? O mês de fevereiro, a situação climática do mês de fevereiro ainda define bastante o potencial das nossas lavouras, ou seja, as lavouras nesse momento estão boas, mas o potencial vai ser definido nos próximos 30 dias aproximadamente. Nós acreditamos sim numa safra muito próxima à safra do ano passado, que foi uma safra muito boa, e o que a gente vem observando até o momento são produtividades desuniformes, áreas que estão produzindo muito bem, outras áreas que já tiveram impacto desse mês de novembro pouco chuvoso aqui no estado. Mas mesmo assim nós acreditamos em boas produtividades aqui no estado. É isso, acreditar realmente, porque pelo menos as projeções de alguns centros de pesquisa apontam realmente uma boa safra novamente para o estado de Goiás. E para quem não conhece, né, não lida com a sojicultura goiana, o estado é muito grande, né? Então, assim, realmente há essa diversidade climática, de terreno, que o sojicultor tem que ir, vamos dizer assim, se adaptando para que realmente possa sempre estar mantendo uma boa safra, né? Sim, o estado de Goiás é um estado que ainda tem um potencial bastante grande de crescimento na produção agropecuária, né? E em destaque, é claro, para o cultivo de soja. Nós temos aí um aumento das áreas de cultivo de soja na região norte do estado, também na região nordeste e noroeste, né? São áreas ditas como áreas de expansão da cultura dentro do estado. Tem uma situação climática um pouco diferente da região centro-sul. No centro-sul nós temos o favorecimento do cultivo da segunda safra de milho, mas nós acreditamos sim que é possível explorar essas áreas de uma maneira, é claro, sustentável, porque ela exige alguns cuidados, e isso, é claro, vai propiciar oportunidades aos produtores para que possam, dentro das suas realidades, também explorar melhor os seus cultivos e os seus negócios. Joel, a expectativa dos produtores para a exportação da soja. Mas o senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta. Eu entrevisto o presidente da ProSoja de Goiás, Joel Ragnin. Ele conta mais ou menos como está a produção no estado goiano e o que podemos esperar, porque o setor de exportação também continua pujante. Sim, o estado de Goiás é um estado que depende muito da exportação, porque é um estado que produz bastante, né? Tem uma capacidade industrial interna relativamente boa, mas que não consegue absorver tudo o que o estado de Goiás produz, né? Nós exportamos um pouco mais de 50% da nossa produção, né? Nós temos uma atuação muito forte das trades exportadoras e das cooperativas aqui dentro do estado, e com certeza a exportação é uma das principais suportes para esse desenvolvimento da sojicultura no estado de A Goiás. Associação Brasileira de Óleos, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, tem traçado números bem favoráveis, inclusive recordes aí na produção, inclusive mirando aí os óleos, o farelo de soja. O produtor também acompanha essa expectativa assim de alta, ou ele ainda fica mais cabreiro, prefere acompanhar aí o crescimento da colheita? Olha, o produtor de Goiás ele tem sido muito conservador na ponta vendedora de soja aqui no estado de Goiás. Nós observamos esse ano, por exemplo, que a comercialização de soja está aquém da média dos últimos anos, né? Muito porque o produtor está bastante receoso com o comportamento do mercado. É claro que o mercado é positivo para o óleo, para o farelo, pode estimular uma concorrência entre o mercado de exportação e a indústria nacional, que prefere exportar óleo e farelo ao invés de exportar o grão diretamente, né? O produtor está bastante atento a isso
E, é claro, o produtor busca oportunidades, sejam elas no mercado interno, né, para abastecer as indústrias locais, sejam na exportação, que a gente vem acompanhando, principalmente ultimamente com essas cotações do dólar recuando, com uma certa preocupação e precaução também. De uma maneira geral, assim, o produtor em Goiás tem contado com uma boa armazenagem, porque a gente nota que em alguns locais ainda é deficitário, né? Isso ainda é um problema a ser resolvido. Mas em Goiás, o senhor acredita que, de uma maneira geral, a armazenagem é satisfatória? Olha, o estado de Goiás possui uma capacidade estática de armazenagem relativamente boa. O que nós temos são algumas regiões do estado, principalmente as regiões de expansão, onde essa capacidade estática ela é insuficiente por dois motivos. Um, que a produção está muito concentrada, né? Praticamente nós temos uma colheita que tem aproximadamente 60 dias, e isso é prejudicado, essa situação se torna ainda mais preocupante, porque a armazenagem depende também da logística de retirada desses grãos do estado. Então, se nós temos aí um atraso de 20 a 30 dias na logística de retirada desses grãos dos estados com destino aos portos, nós temos um prejuízo bastante grande na nossa capacidade estática. E isso sim tem sido um problema. O ano passado já foi recorrente, em algumas regiões houve um déficit de armazenagem, onde os produtores tinham que esperar espaço nos armazéns para colocar sua produção. E nós estamos acompanhando este ano bastante preocupados também, porque nós observamos alguns gargalos logísticos dentro do estado de Goiás que podem prejudicar essa dinâmica na colheita e armazenagem de grãos. Pois é, era justamente a pergunta seguinte, Joel, porque essa questão de logística é sério, né? Porque as pessoas que talvez não estejam no meio não entendem a situação grave que é, porque você tem uma demanda para ser escoada e acaba que a estrada não facilita, né? Não existe condições aí no caso da armazenagem. Essa logística toda é pensada pela ProSoja e tem tentado aí arrumar uma solução, né? Arranjar uma solução, né? Nós vemos a questão logística como talvez o ponto mais estratégico. Só que a logística pode ser dividida em duas partes, que é a logística das propriedades até o armazém, e eu diria que aqui no estado de Goiás, em algumas regiões, ela é caótica em função da precariedade das nossas estradas, né? As estradas, principalmente as estradas vicinais, ao qual as lavouras se adentraram nessas áreas de expansão, mas também aquela logística relacionada aos contratos de exportação e a ligação entre as tradings que compram os nossos grãos e o envio dessa soja até o porto, que é outra logística bastante importante que precisa ser considerada e que muitas das vezes não depende das estradas, e sim da eficiência do processo de comercialização e de escoamento dessa produção. É isso. E o produtor tem procurado auxílio, talvez, vamos dizer assim, uma ajuda para que esse planejamento estratégico seja feito da melhor forma? Olha, os produtores eles podem atuar muito mais na logística relacionada às suas propriedades até aos armazéns. O que tem acontecido nos últimos anos é um aumento dos investimentos dos produtores em armazéns próprios, e isso tem facilitado bastante a acomodação da safra dentro das propriedades, inclusive, né? Mas a gente ainda sente que ainda carece de mais investimentos e existe um potencial muito grande para esses investimentos dentro do estado. Na logística de saída desses grãos do estado depende muito mais da ação das próprias empresas compradoras e exportadoras.
É isso. Outra questão, como é que o produtor tem lidado? Porque em algumas cidades já tem ocorrências de ferrugem asiática. Como é que o produtor em Goiás tem lidado? Já houve alguma ocorrência? É uma situação que ainda está dentro do controle, né? Porque tá no estágio inicial. Como é que está a situação por aí? Esse final de 2022, início de 2023, foi um período bastante chuvoso no estado de Goiás, né? E os primeiros focos oficiais de ferrugem foram detectados no início desse ano, né? O que a gente observa é que os produtores estão bastante preparados e as ferramentas de manejo de ferrugem asiática são muito boas. E nós não temos observado grandes avanços da ferrugem no estado, apesar de ter sido detectada já há praticamente 30 dias. A nossa grande preocupação é com as áreas que foram semeadas na segunda quinzena de dezembro, elas representam um volume significativo da produção, e que o produtor precisa estar bastante atento, porque o manejo da ferrugem é um manejo muito difícil, apesar da experiência que nós todos já temos com essa doença. Pois é, recentemente a gente estava conversando com pesquisadores, né? Inclusive o pessoal da Embrapa. A ferrugem pode colocar em risco toda a plantação, né? A mais de 70% pode ser comprometida. Mas vocês vão conseguir controlar, sem dúvida nenhuma, aí realmente as técnicas, as tecnologias, né, também já a favor, né? Agora, uma situação que eu acho que ocorre em outros lugares é essa questão do solo. O estado de Goiás, os produtores goianos, eles têm tido um manejo de solo, né? No caso que eu iniciei falando a respeito do vazio sanitário, eu acho que tudo isso favorece para que o plantio realmente seja favorável, né? Sim, uma das grandes bases da produção, não só no estado de Goiás, como em todo o Brasil, é com certeza um manejo de solo adequado, né? Nós temos grandes ferramentas de manejo de solo, uma delas é o plantio direto, com certeza, acho que a grande revolução no manejo de solos que houve no Brasil, né, um clima tropical, mas nós viemos observando outros manejos que têm colaborado muito com a segurança da produção, né? Tem funcionado como um seguro, inclusive, da produção, que é esse manejo adequado, tanto na questão química de solo, né, uma calagem adequada, e mais recentemente o manejo biológico desses solos, né? Tem proporcionado uma saúde melhor a esses solos, e é claro que essa saúde do solo se reflete nas plantas e no potencial produtivo dessas culturas que são instaladas. Pois é, eu acho que essa questão do vazio é questão já terminada, tem que haver para que realmente possa ter esse tratamento do solo. Agora, quais outros métodos são usados pelos produtores goianos que o senhor possa estar trazendo aqui para a gente? Porque, afinal de contas, a gente está lidando aqui com sojicultor do país inteiro e alguns que estão querendo até talvez iniciar aí no ramo, mas o que poderia ser feito para um solo sadio, um solo fértil, forte? Eu acho que o primeiro passo para se ter uma condição ideal de solos, para você realizar um cultivo com mais segurança e poder explorar o potencial produtivo dessas regiões e desses solos, é um planejamento, né? É você procurar um profissional que seja habilitado e que conheça das ferramentas mais utilizadas para esse bom manejo dos solos. Existe um caderno, uma relação de boas práticas que vão desde uma boa correção química, né? Às vezes o problema é físico e nós temos opções de correções físicas, né, para evitar uma compactação. Às vezes nós temos algum tipo de doença ou praga que pode ser corrigido através de um manejo biológico desses solos, ou seja, manutenção de uma boa palhada, o uso de culturas que possam incorporar nesses solos nutrientes, né, que possam tornar esses solos mais ricos, né?
E a junção de todos esses fatores, que são ferramentas que são muito utilizadas aqui no estado de Goiás e também em todo o Brasil, tem demonstrado um grande potencial de incremento produtivo nas nossas lavouras e tem se mostrado também uma fonte de viabilização e sustentabilidade das nossas lavouras aqui no estado de Goiás. É isso mesmo, Joel, porque eu acho que isso, o produtor prestando atenção nessa questão vai estar protegendo a sua área, né? E também o meio ambiente, o lençol freático, né? Toda essa, tudo em cadeia, né? Parabéns, então, pelo trabalho de vocês aí da ProSoja em Goiás, acompanhando o produtor e também a gente espera que a safra realmente venha batendo novos recordes aí. Muito obrigado pela presença. Sim, nós é que agradecemos a oportunidade de participar do Mundo Soja e também desejar a todos os produtores do Brasil uma excelente safra e que possamos ter um ano aí muito bom pela frente. É isso. Gostou da entrevista? Quer oferecer para algum amigo para justamente acompanhar também a produção lá em Goiás? Acesse nossas redes sociais e até o próximo Mundo Soja.